Os desafios dos cristãos árabes em Israel estiveram no centro de uma conferência na Universidade Hebraica de Jerusalém. Entre os palestrantes, Michel Sabah e alguns jovens testemunhas. As celebrações do Natal dos ortodoxos armênios fecharam um longo período de Natal em Belém. Tempo de festa, mas também de balanços. A presença de imigrantes e refugiados é um desafio permanente para a Igreja da Terra Santa, que reuniu muitos deles em Jaffa no Dia Mundial, criado pelo Papa. Em Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro milagre, é o lugar onde todos os anos os casais renovam suas promessas do matrimônio. Mencionadas no Antigo ou no Novo Testamento, várias árvores antigas de Jerusalém contam, à sua maneira, a história da Cidade Santa. Eles são 130 mil em um país de 6 milhões de pessoas. São árabes palestinos, mas possuem passaporte israelense. Vivem em um país onde as religiões mais praticadas são o judaísmo e o islamismo, mas professam a fé em Jesus Cristo. Pertencem a 13 igrejas diferentes, entre católicos, ortodoxos, igrejas orientais e protestantes. São os cristãos árabes que vivem em Israel, junto com os fiéis de língua hebraica e mais 150 mil imigrantes que constituem a comunidade cristã presente no Oriente Médio. Eles têm liberdade de culto e podem construir igrejas, administram escolas, mas enfrentam todos os dias os problemas típicos das minorias. O cristão que vive no país hoje enfrenta os mesmos desafios de todos os palestinos, mas há outros desafios a ele próprio, como a sua identidade de cristão na situação em que vive, como deve agir na sua situação, como reagir ao fundamentalismo religioso, seja da comunidade palestina muçulmana, seja da judaica. كيف راح يتصرف مع تطرف ديني الموجود في كل المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني وكونه عدد أقل. Sendo uma minoria, a lei dos números poderia oprimi-los. Se alguém crê, no entanto, os números não prevalecem, porque a força da fé cancela todos os outros. Mas se a pessoa não tem fé, então se contará como 1, 2 ou 3. Nesse caso, a maioria o oprimirá. Cidadãos israelenses a pleno título, de acordo com o patriarca emérito Michel Sabah, os cristãos devem ser leais ao seu país, devem ajudar no processo de paz como cristãos palestinos. A condição dos cristãos árabes em Israel foi o foco de um estudo de 2 dias na Universidade Hebraica de Jerusalém, que acolheu pesquisadores de todo o mundo. Quem sediou a conferência foi o Instituto de Pesquisa Harry Truman para o Avanço da Paz. Reunimos estudiosos de diferentes disciplinas que estão tentando encontrar soluções em conjunto, até mesmo de vanguarda. Até agora temos mais perguntas do que respostas. Uma dessas diz respeito à possibilidade de alistamento de cristãos árabes no exército israelense isentos até o momento. Possibilidade que os bispos católicos da Terra Santa se opuseram, também pelo risco de ter que ir combater contra outros palestinos. Mesma posição foi expressa pela Igreja sobre a possibilidade dada pelo governo israelense de definir os cristãos israelenses não como árabes, mas como arameus, da língua aramaica falada há séculos pelos hebreus e árabes, uma vez que teria como objetivo dividir os cristãos de outros palestinos. Todos falávamos aramaico, mas a história avança, a história não para. Então, nos tornamos árabes. Hoje somos o que somos agora, e não o que éramos há 1000 anos atrás. Trata-se de fugir do presente, das dificuldades de hoje e se esconder no passado. Estas e outras provas chamam em causa, sobretudo, os jovens envolvidos, mais do que outros na integração dentro da sociedade israelense. O estudo universitário para uma mulher árabe não é fácil. Existe a dificuldade da língua, uma cultura muito diferente. Há também o conflito israelense e palestino. Eu tive que lidar com estas dificuldades de uma forma ou de outra, em determinados momentos, dependendo da evolução política. Eu sou de Nazaré. É muito importante dar informações sobre quem são os cristãos da Terra Santa e também falar sobre a sua identidade, sua fé, em primeiro lugar por eles mesmos, como uma minoria que vive aqui no país. Eu acredito que o meu papel como pacificadora deve emergir e produzir efeitos na sociedade.
Tocam em festa os sinos, a cruz florescida, um dos símbolos da Armênia, atravessa a Praça da Manjedoura e o incenso é queimado pelo superior da Basílica da Natividade. É novamente Natal em Belém. As celebrações da Igreja Armênia Apostólica, isto é, Ortodoxa, em Belém, se abrem no dia 18 de janeiro com a entrada solene do Patriarca de Jerusalém, o arcebispo Naron Manogian. Segundo uma antiga tradição, o Natal para os armênios cai em 6 de janeiro do calendário juliano, que corresponde a 19 de janeiro do calendário gregoriano. Após a acolhida no mosteiro armênio localizado no Complexo da Natividade, o patriarca preside a divina liturgia dentro da basílica, da qual a Igreja Ortodoxa Armênia, junto com os católicos e grego-ortodoxos, é custódia. الشعب الأرمني بكل ضفة Como povo armênio, na Cisjordânia, em Jerusalém, Haifa, Jaffa, somos quase 10 mil pessoas. Vivemos bem, graças a Deus, especialmente na Palestina. No Natal, devemos abrir os olhos do coração, e não os nossos olhos, para ver a verdade. Apesar de não estar entre as mais numerosas hoje, a comunidade armênia ortodoxa é muito dinâmica e uma das mais antigas na Terra Santa. Os primeiros registros datam do século III. Um pensamento especial também a Belém, neste Natal de início de 2015, vai ao centenário do genocídio armênio, que se recorda este ano. O povo armênio, em 1915, foi deportado porque não aceitou mudar de religião. Saímos da Armênia e agora a Armênia é um quarto do que era antes. Tivemos pessoas martirizadas porque não renunciaram à sua fé. يلي فيها للربع أرمينيا اللي نحن عنا وإن شاء الله نحن استشهدنا كرمال نضل مسيحيين. O Natal dos armênios fecha mais de 1 mês e meio de celebrações e eventos em Belém, que iniciaram com o primeiro domingo do Advento. O período de Natal é o mais importante do ano para a cidadezinha da Cisjordânia, também do ponto de vista econômico. Uma temporada sobre a qual já se fazem balanços e se traçam perspectivas. Tivemos somente no mês passado cerca de 100 mil turistas que chegaram à Palestina e particularmente a Belém. Este mês, nas 2 últimas semanas, tivemos cerca de 50 mil. Dizemos que este número de visitantes à Palestina é aceitável para nós, apesar dos muitos problemas, mas estamos trabalhando para ter sempre mais turistas. Se compararmos 2013 e 2014, temos ainda um aumento dos pernoites na Palestina, de 9%, enquanto no número de visitantes temos uma redução de 3%. A situação política tem um impacto direto sobre o turismo em Belém e, sobretudo, também sobre a participação na celebração do Natal. Belém é a cidade delimitada pelo muro, infelizmente, e isso contradiz a mensagem original sobre o significado da paz. Todos aqueles que acreditam na mensagem de Belém são cidadãos de Belém, que vivem aqui ou em qualquer lugar no mundo. No último dia 18 de janeiro, a Igreja Católica celebrou o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Este ano, o Santo Padre consagrou a luta contra o tráfico de pessoas e a escravatura, pedindo uma rede universal de colaboração em defesa da dignidade humana. Em Israel, este número tem aumentado. Os especialistas em direitos humanos publicaram algumas estatísticas referentes à população imigrada para Israel. De acordo com os dados, os trabalhadores imigrantes que possuem visto regular representam apenas 0,8% da população israelense. Aqui na Terra Santa, hoje temos não apenas muitos estrangeiros que vêm desempenhar trabalhos agrícolas e de construção, mas também muitos católicos de várias partes da Ásia e da África que vêm para cá buscando emprego. Frequentemente, durante este período, eles começam uma vida aqui na Terra Santa. Alguns deles têm filhos aqui e os criam falando apenas hebraico com eles. Uma realidade que desperta o olhar atento da Igreja, que tem aberto as portas para esta nova presença cristã. O grande número de imigrantes e refugiados em Israel está mais concentrado na cidade de Tel Aviv, de modo que a maior parte do trabalho pastoral se concentra nesta região. Por ocasião do Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, uma missa foi celebrada na Paróquia Latina de Santo Antônio.
atraindo centenas de fiéis das diversas nacionalidades, que trouxeram um colorido à celebração, presidida por padre David Niehaus e co-celebrada por sacerdotes das diversas capelanias. Cantos em diferentes línguas e ritmos chamou a atenção de Monsenhor Eduardo da Cunha, português, que esteve em visita à Terra Santa. Eu já sabia que na Terra Santa tem a presença de inúmeros cristãos imigrantes, mas esta celebração vivíssima, cheia de alegria, de fé, repleta de entusiasmo, se vê que a Terra de Jesus ainda hoje atraiu inúmeras pessoas. A única coisa que eu espero é que todos aqueles que vêm aqui sejam acolhidos para que possam manter viva sua fé. Extraordinário ver todas essas pessoas aqui, provenientes de vários países, várias culturas, celebrando juntas. Somos felizes por estarmos juntos e sermos uma única família. É uma alegria estar aqui hoje. Normalmente, as comunidades de imigrantes se reúnem em almoços, passeios e assim podem partilhar de sua cultura, alimentação e língua. Aqui em Israel, precisamos ter uma casa, uma família que nos acolhe. Durante os dias livres vamos à igreja, à missa, mas sinto falta da minha família. Tenho 2 filhos, sinto saudades, mas vivemos aqui como uma família. Nos divertimos, saímos para fazermos piquenique, visitamos os lugares santos como Tiberíades para ver o mar. Vamos ao Rio Jordão. River Jordan. O Papa conclui a sua mensagem dizendo aos migrantes e refugiados que tem um lugar especial no coração da Igreja e exorta-os a não perderem a confiança e a coragem. Pedimos a vocês que nos apoiam e visitam para rezarem por nós e, por favor, recordem que a Igreja na Terra Santa é uma igreja pobre que enfrenta muitos desafios, mas agora o novo desafio é nos abrirmos para acolher os imigrados, os que pedem asilo, os que mais precisam da Igreja. Casamos-nos há 5 meses. Hoje renovamos nossas promessas matrimoniais na igreja onde nós casamos e gostaríamos de fazê-lo todos os anos. Nós nos casamos há 34 anos. É como se fosse passado apenas um dia. Foram anos maravilhosos, graças a Deus. Temos filhos que são muito bons. Estamos casados há 51 anos. Nós nos casamos 15 anos atrás. Estamos em Caná da Galileia, um vilarejo a poucos quilômetros de Nazaré, no caminho de quem desce em direção do lago de Tiberíades. Aqui Jesus, convidado para um casamento, fez seu primeiro milagre transformando água em vinho. Neste lugar, no primeiro domingo após a celebração do batismo de Jesus, segundo a tradição, todos os casais renovam suas promessas de matrimônio. Muitos casais vieram da Galileia, de Magar, de Haifa, de Nazaré, de Reiné e de Jaffa de Nazaré. As festas em todos os santuários aqui na Terra Santa são festas de alegria que atraem todos os cristãos e até mesmo os não cristãos. Todos celebram este evento com um impulso espiritual. A água transformada em vinho é o sinal que o Senhor quis dar aos recém-casados. Não deixem que suas vidas se tornem em breve insípidas, mas confiem para ter sempre uma vida inebriante. Beatos nós aqui, porque o Senhor Jesus não multiplicou os pães e os peixes, mas aqui Ele mudou a substância da água, que não tem sabor, nem cor, nem cheiro, e a transformou em vinho novo, vida nova, que nos maravilha e maravilha todas as famílias. O sacramento do matrimônio é um mistério de alegria, de festa e da presença de Deus através de seu povo. O caminho é longo e desejamos a todos os esposos a longevidade. E daqui, da Igreja das Bodas de Caná, queremos enviar uma mensagem sobre a importância da família, em especial da família árabe que vive muitas dificuldades. Nós rezamos por todas as famílias, para que permaneçam unidas. O que Deus une, o homem não separe.
Espero comemorar não apenas 34 anos de matrimônio, mas chegar a 60, 70 anos. Caná é uma cidade santa. É a cidade onde Jesus fez seu primeiro milagre e um segundo milagre ainda quando curou o filho do centurião de Cafarnaum. Nós celebramos esta festa a cada ano e queremos convidar a todos para participar desta celebração. Meus votos são de um futuro de paz e que o Oriente Médio possa ter dias melhores. Símbolos de uma vida doada por Deus Criador, na Bíblia são citadas 22 espécies de árvores. Em Jerusalém, as árvores antigas são testemunhas da Escritura e algumas delas foram catalogadas pela Associação Israelense Keren Kaenet LeIsrael, Fundo Nacional Hebraico. Pensemos nas oliveiras do Getsemane, cujo nome significa prensa de óleo em aramaico. Esse é o Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém, onde o rei Davi subiu chorando, fugindo de seu filho Absalão, que se rebelou contra ele. No Novo Testamento, o Monte das Oliveiras está associado a Jesus antes de sua prisão. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: "Sentem-se aqui, enquanto eu vou rezar ali." We are in Gethsemane. Estamos no Getsemane e, com base no que sabemos, estas seriam as oliveiras mais antigas em Israel. Se fala um peregrino do Getsemane, a primeira imagem que vem à mente são estas árvores. Não pede mais nada, apenas as oliveiras famosas. Not the churches, not anything else, only the famous old olive trees. As oliveiras do primeiro século não resistiram ao cerco de Jerusalém pelos romanos em 70 e 185. Em 2012, os pesquisadores italianos dataram o tronco de 3 dessas oliveiras como sendo do século XII. As raízes, no entanto, seriam ainda mais antigas. A presença contínua de oliveiras aqui, apreciadas pelas azeitonas como pela madeira, é atestada por historiadores e pelas histórias de peregrinos ao longo dos séculos. Outro site seguido pela KKL é o Mosteiro Ortodoxo da Cruz sob o parlamento israelense. Foi construído no local da árvore cuja madeira foi utilizada para a cruz de Cristo. Segundo a lenda, a origem dessa árvore remonta ao Antigo Testamento. We are in the monastery of the Holy Tree, and here Lot. Estamos no mosteiro da árvore sagrada que Lot, irmão de Abraão, plantou a árvore que deu a madeira para a cruz de Jesus Cristo. This tree they made the wood for the cross of Jesus Christ. É nesse mesmo mosteiro que 2 pinheiros provenientes do Monte Athos, na Grécia, foram transportados e plantados no século XIX. Entre as famosas árvores de Jerusalém, o KKL também identificou as pistáceas do cemitério britânico de 1917, perto do Monte Scopus, testemunhas em sua aparência também de uma lenda bíblica. Just in the middle of the cemetery we see a native plant, Vemos no meio do cemitério uma árvore nativa de Israel. Trata-se de uma pistácia oriental. Tem uma cor vermelha muito particular associada a uma lenda. Absalão, filho de Davi, foi morto contra a árvore, e a cor vermelha é a do seu sangue. Absalom, the son of David, was killed on such a tree, and the red color is really the blood of Absalom. A lista poderia continuar. Em vários anos, a KKL, que administra o território e as florestas em Israel, identificou mais de 1.200 árvores antigas que são testemunhas da história e que foram listadas para serem identificadas e protegidas. Um trabalho importante que enfatiza a importância das árvores na história sagrada e os seus muitos símbolos que tocam o homem na sua busca de Deus. Como recita o Salmo 1, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places.
We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.